Oi, gurias, então vamos lá, vamos começar a fazer a nossa necessaire box, tá? Aqui eu só cortei, ó, o molde aqui da minha necessaire. E aqui eu tenho um bagum branco no mesmo tamanho, tá? Então aqui, ó, as bordas precisam ser certinho no mesmo tamanho, tá? A bordinha aqui. Então eu vou começar por colocar o zíper, o lado direito do zíper com o lado direito do meu painel aqui da necessaire. Vai ficar sobrando um pouquinho aqui e um pouquinho ali. E vou passar a costurinha aqui na pontinha, tá? Aqui. Então, agora eu vou destacar. Então, agora eu vou destacar aqui, ó. E vou pegar o meu zíper, colocar aqui e fazer a mesma coisa. Passar a costurinha aqui, um pezinho de máquina. Aqui eu tô colocando bem na bordinha aqui, tá? A borda do tecido com o calcador. Tô usando um calcador de teflon. E agora eu venho com o bagum, ó, o lado avesso e o lado direito, direito com direito. Viro aqui e passo a costura aqui nas duas extremidades, tá? Por isso que ele precisa estar cortadinho bem certinho, ó. Aqui, ó, e aqui, ó, tá? E vou fazer a mesma coisa aqui desse outro lado, ó. Coloca bem certinho aqui, ó. E agora eu vou desvirar a peça. Agora eu já desvirei, eu vou começar puxando assim, ó, esticando bem aqui, ó, pra ficar bem esticadinho. E vou iniciar costurando aqui um pezinho de máquina nessa borda, ó. Sempre puxando pra ficar tudo por igual. E já vou vir fazendo esse caminho aqui do painel, tá? Foi fechando aqui essa parte aqui do painel, ó. E esse processo eu vou fazer em toda a volta aqui da minha necessaire. Então, eu já costurei todinha a volta, fiz a costura aqui nesse caminho, fiz aqui na parte de cima e aqui na outra lateral, tá? Agora, eu vou recortar aqui esse caminho aqui certinho, ó. Tá? E eu vou fazer isso nas duas laterais, recortar certinho aqui onde tá a marcação. Então, agora eu já recortei todas as laterais, agora eu vou passar o cursor aqui, ó. Essa base aqui tem que estar igual aqui, tá? Retinho, ó. Então, vai dar mais ou menos essa altura aqui. Coloco o meu cursor de um lado, o lado maior primeiro. E depois encaixo aqui no ladinho menor, tá? Eu vou verificar se ficou certinho, se não ficou certinho, a gente tira e coloca de novo. Ó, ficou certinho, tá? Agora eu tiro e passo novamente aqui pra ficar todinha a minha necessaire fechadinha.
Opa. Tem que cuidar pra não ficar enrugadinho, tá? O zíper não ficar torto. Ó, tem que ficar retinho, não pode ficar sobrando aqui. Agora eu vou desvirar a necessaire. Ó. Aí ficou assim, ó. Tá? Ó, deu certinho ali, ó. E vou pegar os retalhinhos que sobraram aqui dessas pontinhas aqui dessa base e vou fazer umas alcinhas pra puxar, pra fechar a minha necessaire. Então, eu já desvirei a necessaire. Agora eu vou pegar uns pedacinhos, esses retalhinhos que sobram aqui das laterais, ó, dessas laterais aqui, ó. Vou dobrar aqui ao meio. Deixa eu só cortar esse aqui no mesmo tamanho. Pra ficar certinho o mesmo tamanho. Aí, esses retalhinhos aqui eu vou usar pra fazer uma alcinha, tá? A alcinha que vai na lateral ali pra ajudar a fechar na abertura e no fechamento da nossa necessaire. Cortar a pontinha aqui pra não ficar muito grosso. E agora eu vou desvirar. E vou passar uma costura em toda a volta dessa alcinha. Ó, vai ficar assim, ó. Tá? E vou fazer a mesma coisa nessa daqui, ó. Tá pronta as nossas alcinhas. Vou reservar, vou abrir aqui, ó. Vou unir aqui as duas pontinhas, ó. E vou passar uma costurinha aqui na ponta, ó. E agora, vou encaixar, ó, antes de entrar no zíper, eu vou encaixar a minha alcinha e vou seguir, passar um zigue-zague aqui no zíper só pra reforçar a costura. E agora, eu vou cortar esse excesso aqui, ó, tá? Vou fazer a mesma coisa aqui no outro lado, ó. Quem quiser pode já colocar antes a alcinha. E já iniciar a costurinha aqui na ponta. Ó, então aqui eu peguei 2 pedacinhos de bagum, ó, dos retalhinhos que vão sobrando ali na... Conforme a gente vai recortando a peça, vai sobrando bastante retalhinhos, tá? Eu tô usando todos os retalhinhos da própria peça, tá? Vou dobrar aqui ao meio e vou colocar aqui pra fazer um viés, ó.
Lembrando que aqui, ó, a minha costura tá bem na bordinha, ó. Eu não posso avançar muito a costura aqui, porque senão vai diminuir a minha peça e a medida vai dar errado, tá? Ó, então quem quiser pode cortar esse pedacinho de bagum depois, tá? Eu não vou cortar, eu vou deixar assim mesmo. Encaixa aqui do outro lado e faz a mesma coisa. Ó, aqui eu usei um pezinho de máquina, ó. Então, essa mesma medida é a que eu vou usar aqui pra costurar o meu bagum. Pra não diminuir a minha peça. Prontinho. Aqui ficou assim, ó. Agora eu vou abrir aqui. Ó. Vou abrir aqui pra passar a costurinha aqui, tá? Vou dobrar aqui a minha costura pra baixo. Vou encaixar um pedacinho de alça, tá? Aí o ladinho vocês escolham aí o ladinho que vocês querem colocar a alça. Eu aqui vou colocar no lado aqui o oposto do zíper, tá? E vamos passar uma costurinha. E agora eu vou cortar aqui esse pedacinho que ficou sobrando, ó. Tá? Ficou assim, ó. Agora aqui a mesma coisa, ó. Coloca a alça no meinho. Essa alça aqui, ela é bem firmezinha, então tem que cuidar pra ela não ficar torta, tá? Ó, e aí passa a costurinha aqui também. E corta o excesso que ficou aqui da alcinha, ó. E agora eu vou repetir esse mesmo processo aqui do outro lado. Ó. Vou passar a costurinha aqui. E aqui nessa outra lateral também. Tá? Aqui ficou sobrando um pouquinho, mas não tem problema que depois a gente corta. Ó. Aqui. E agora eu vou pegar os retalhinhos de bagum que sobraram ali daquela parte que nós recortamos, pra fazer o acabamento interno, ó. Dobro o bagum, faço um vinco aqui nele pra facilitar. Coloco aqui, encaixo aqui, passo a minha costurinha com a mesma medida, tá? Um pezinho de máquina. Aí, vou fazendo nas 4 laterais o mesmo processo com bagum. Ó, mais um pedacinho. É bom porque a gente já vai aproveitando todos os retalhinhos, não precisa estar cortando o material para fazer essas partes aqui. Ela fica todinha impermeabilizada por dentro, impermeável. E a gente não precisa usar outro tipo de viés, tá? Usa só esse viés de bagum mesmo. E dá um acabamento mais bonitinho também na peça. Fica toda branquinha por dentro.
Agora é só limpar todos os fiozinhos que tem por dentro aqui pra ficar bonitinha por dentro. E tá prontinha a nossa necessaire. Vamos desvirar. Bem fácil de desvirar, ó, não tem dificuldade, não precisa esquentar, ela fica bem... Ela fica firme, mas fica maleável, tá? Porque a gente não colocou estruturador. Colocamos só o bagum. Ó, tá pronta a nossa necessaire box. Olha que fácil de fazer, que lindinha que fica. Usamos os retalhinhos nos acabamentos. E a nossa aula de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado e que vocês façam aí no ateliê de vocês também.